Paz e graça, irmãos. Sandro. Senhor virtual, Sandro Rodrigues, Cidade das Águas, logo no interior. 2 de maio. Louvo ao Senhor pelo privilégio da vida renovada todos os dias. A vida é renovada todos os dias em ciclo de 24 horas, em ciclos de 3 dias, em ciclo de 7 dias, em ciclos mensais, em ciclos anuais, em ciclos milenares. Amém? O cronos espiritual é baseado em ciclos de vida, de momento, de tempo contínuo. A Deus, ao mundo espiritual, não existe o limite do tempo. No mundo espiritual não existe presente, passado, futuro. Amém? Porque o tempo limita a ação material. O homem, ele é domínio do mundo material, do materialismo. E o mundo espiritual é alheio ao materialismo. Digo que espírito não come, não há a necessidade fisiológica do alimento sólido a um espírito. O espírito não usa relógio, não existe a necessidade do espírito ver a hora. Então, o mundo material limita o homem ao materialismo do ser carnal, do homem na ação. Temos 2 tipos de leis básicas, sintetizando: leis espirituais, regimento de alma, espírito e ritos do cristianismo. Leis de relações humanas e suas atividades para distinguir o lícito do ilícito, do crime ao correto. Então as leis regem toda a sociedade e os mundos e planos espirituais. Os reinos espirituais distinguem-se nos 4 reinos básicos, porém subdividido entre os reinos, que aí não é nosso principal objetivo prestar o estudo escatológico ou o estudo do mundo espiritual e suas atividades, alheio ao homem, pertence ao espiritual. Amém? Vamos fazer a leitura do Evangelho. Estamos em Provérbios 11. Vamos lá, oremos. Senhor, conceda-nos a sua sabedoria, sua paz e seu amor. Que a saúde, paz e prosperidade seja renovada a cada dia, a cada amanhecer. Pois o Senhor é grandioso em misericórdia e não depende da vontade nem da ação humana. É dom de Deus. Amém? Vale ressaltar, meu irmão, você pode até não respeitar o semelhante de Deus. Você pode até não respeitar o que Deus criou, aves, plantas, animais e o próprio homem. Você pode até não respeitar a sociedade, mas, meu irmão, respeite a Deus, quem te criou. Se você não respeitar Deus, a sua vida massupil é fagulha como de um vagalume a Deus, porque Deus é eterno. O homem vive uma fagulha, 50 anos, 70 anos, é o quê? Para quem tem a eternidade, é um nada. Por mais bens materiais que o homem se tenha, ou se conquiste em sua vida limitada, não vai passar de um homem comum. Não é o bem que se tem, é o amor que se transmite. Você pode ter milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais, ou de dólar, ou de euro. Não vai passar da importância do homem que está debaixo do viaduto. Vai todo mundo para o mesmo lugar, debaixo da terra, igual. Então não confunda o poder econômico com riqueza espiritual. Não confunda o bem-estar financeiro, o sucesso financeiro
com sucesso espiritual. É o contrário. É o inverso. Pessoas que têm um sucesso espiritual é desapegado ao dinheiro. Não se pode amar, a palavra é clara. Não se pode amar dois senhores. Ou se ama a Deus ou ao dinheiro. Evangelho. Amém? Então tenha sabedoria. Respeite, pelo menos, respeite a Deus e o nome santo. Cuidado, meu irmão, com as blasfêmias. As blasfêmias podem levar o homem a se tornar um ser microscópio. Um verme. Decompondo corpos vivos. Então tenha cuidado, meu irmão. Porque blasfemar contra Deus é problema. E grande. Procedimento prudente do sábio. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Porque lança o pão nas águas, porque o Deus é as águas vivas. Toda água é vida. Quando fala em lançar o teu pão nas águas, é uma simbologia, uma linguagem de... uma figura de linguagem, uma metáfora. O que é lançar o pão na água, meu irmão? É você doar o semelhante de Deus. Está escrito que quando você doa a Deus, Deus te devolve em dobro. Então é o ato da bondade em doar. Não é de acumular. Não é sábio acumular dinheiro. É sábio doar a quem precisa, que você recebe em dobro. Quem empresta a Deus, Deus paga em dobro. Evangelho. Reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes qual o mal sobrevirá sem a terra. Ou seja, o mundo, ele é instável na vontade humana. Ontem estava sol e hoje muita chuva. Então nada depende da vontade humana, mas sim da vontade de Deus. Então se você depende de Deus, querendo ou não, rico, pobre, seja bondoso conforme a orientação do Evangelho. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar de cair, aí ficará. Amém? Existem os ciclos naturais da água. A água se propaga nas nuvens, vai à terra, alimenta as plantas que dá o fruto da vide, fica uma parte em fonte, em lençol freático, uma parte vai aos rios, uma parte a lagos, retorna aos mares, o sol incendeia, começo do novo ciclo. Então na vida tudo é renovável, apenas a mente humana que não é renovada em seus desejos e ganâncias. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, ao homem é dado todo o provimento divino. O que é o provimento divino? A provisão divina, a água, o sol, o ar, toda a condição de vida, a existência humana é de Deus. Agora cabe ao homem pelo menos trabalhar e levar o Evangelho e principalmente, meu irmão, meu querido, lindinho, fofinho, amadinho do Senhor, cuidar dos bens natural. Não destrua o que Deus criou. Amém? Que Deus criou o próprio homem e todas as formas naturais. Todos os elementos naturais é criação de Deus. O que o homem criou é morto com suas mãos. Toda obra de mãos humana é morta. Amém? Sem exceção. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos do ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O homem até hoje não descobriu como é que um bebê se forma numa barriga e como é que essa mesma barriga expele esse bebê e volta à condição normal, natural. O homem com seus avanços e seus doutores, que nem pisa no chão, não conseguiu ainda nem descobrir 10% da
sabedoria de Deus. Mas não, eu sou doutor. Tá certo, doutor que rouba e mata. Tá bom. Semeia pela manhã tua semente e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará. Ou seja, a vontade é do homem, mas vale a vontade de Deus. O homem tem um desejo, mas prevalece a vontade de Deus. Amém? Se está aquela ou se ambas igualmente serão boas, doce é a luz e agradável aos olhos e vê o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, ou seja, se o homem pode viver muitos anos, também pode viver poucos anos, marsupio. O que vai determinar o tempo de vida do ser é a sua ação diária, a ação individual de grupos. Exemplo, todos os ladrões sofrem a reação de todo o grupo de ladrão. Amém? Para você entender, ou seja, todas as pessoas que cometem o grupo, está no grupo, no mesmo crime de ilicitude, vai sofrer a reação praticada. Daí a importância de se arrepender. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije em todos eles, contudo, deve se lembrar que há dias de trevas, porque são muitos quanto sucede a vaidade. Ou seja, o que é que o provérbio está dizendo aqui? Encerramos aqui. Que devido à desobediência humana, devido aos ilícitos crimes humanos, existirá dias onde os homens vão sofrer as consequências das suas ilicitudes. Pergunta, o homem pode mentir? Não minta. Os homens mentem. 95% da sala humana são mentira. O homem sabe que não pode roubar. Pergunta, os homens roubam? 90% das ações humanas é de furto e roubo. Então, toda vez que o homem pratica um crime, vai sofrer uma reação, dias de treva, devido à sua ação ilícita. Amém? Então, meu irmão, tenha sabedoria. Tenha sabedoria e tenha boas escolhas na sua vida. O Evangelho não faz julgamento direto ao ser individual. Eu não posso chegar diante da face de um homem e apontar seu erro, ao menos que seja para correção. Está escrito, se seu irmão errar 7 vezes 7, perdoe, porém corrijam sem tirar a vida. Amém? Então, toda vez que você tem uma palavra de bom conselho na vida do seu irmão, toda vez que você tem uma palavra de bom aconselhamento na vida de seu irmão, você está promovendo o Evangelho e levando a paz ao mundo que já é muito violento. E as leis do Evangelho exigem que o Evangelho seja ministrado ao público e aos necessitados. O Evangelho é para ser ministrado aos povos, coletivo, em necessidade do Evangelho. Se o seu irmão está em aflição, conforte-o. Se o irmão está passando pelo momento financeiramente desfavorável, ajude-o. Porém, o Evangelho é levado aos necessitados, ou seja, ímpios. Amém? Segundo o Evangelho, segundo a Bíblia, que distingue o ímpio do cristão, o texto, não sou eu, amém? Porém, todavia, todos que nasceram depois da cruz são cristãos, semelhante de Deus em Cristo. Amém? Depois da cruz, o homem foi feita imagem semelhante de Deus, mediante o ato da cruz. Não é eu que vai desmerecer tal ato. Daí o nome que salva, Cristo. Porque através do Cristo somos Deus vivo. Amém? Vamos deixar os 3 conselhos para a sua vida de praxe. Não adultere o corpo e as leis. O adultério é completo. Amém? Tenha sabedoria. O templo do corpo e espírito. E toda vez que você adultera uma lei, você vai sofrer.
A lei dos homens é corruptíveis. São corruptas as leis humanas. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus errou, sofreu, sim ou não. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Pode sofrer imediato. O tempo da correção de Deus, não é do homem. É Deus que decide quando o homem vai ser corrigido ou não. Pode até mesmo existir o perdão. Amém? Roupas. A roupa é importante porque leva o adultério. Roupas de desejo, lascívia. A roupa levou o adultério. Aí você vai sofrer. Então a roupa é de importância espiritual e muita. As pessoas podem até não dar importância ao tamanho das roupas, mas existe os padrões espiritual. Joelhos e cotovelo, preservando as partes sensíveis como genitálias, bunda e seios. A vista humana do homem não pode ver os seios femininos, nem a bunda. Roupas, amém? E a doação, doe ao necessitado, dízimo. E você faz uma ação solidária a quem você quiser, amém? O dinheiro é seu. Porém, por perdão, tem que cumprir o texto bíblico que está escrito nos evangelhos. E salvo a fala, não adultere o texto bíblico porque rege o mundo espiritual. Você pode até não concordar com o texto, porém, o homem não pode adulterar uma vírgula do texto sagrado. Não faça essa merda. Você pode até não concordar com o texto, enfim, amém. Porém, não adultere o texto sagrado, não tire ou mude uma linha, uma vírgula dos evangelhos, pois seu destino é trágico. Adultério da lei. Aí, meu irmão, é problema, dolo de terceira morte. Fica na paz, que Deus te abençoe e te dê sabedoria.